Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre tensões geopolíticas e decisões dos bancos centrais. Bom, a gente viveu dias importantes porque as incertezas militares no Oriente Médio aumentaram de maneira importante e contrasta com uma certa convicção construída nos últimos meses de que as grandes potências como China, Rússia, Europa, Estados Unidos não se envolveriam nesses conflitos na Europa e no Oriente Médio porque temiam que certos preços pudessem ser pressionados, como o caso de alimentos e petróleo. O resultado seria mais inflação, mais juros, menos crescimento no mundo, num ambiente politicamente complicado para todo mundo. Portanto, o incentivo era para que não houvesse o envolvimento de grandes potências e os conflitos permanecessem contidos e regionalizados. O envolvimento dessa superpotência nos Estados Unidos nos últimos dias assustou todo mundo. E aí a dúvida prevaleceu. Será que a gente vai ter uma escalada e, portanto, mudança de preços de matérias-primas, mudança de cenário inflacionário, de crescimento global? Mas no final, a coisa ficou bem mais tranquila. Desde cedo ficou clara a leitura de que o Irã tinha uma certa fragilidade diplomática e militar, portanto, não teria ele interesse em fazer um enfrentamento com a maior potência militar no mundo, que é os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, do lado norte-americano, não havia nenhum interesse em voltar a se envolver em conflitos importantes no Oriente Médio. A diplomacia norte-americana tem caminhado para a chamada tensão do Pacífico, que é o enfrentamento da China, e deixado para trás a herança da Guerra Fria, que são as tensões na Europa Oriental e as incertezas relacionadas a petróleo no Oriente Médio. Portanto, os Estados Unidos mudou a sua agenda e não tem interesse nesse momento em se envolver novamente nesses conflitos. E foi o que a gente viu. Os ataques foram pontuais, a resposta do Irã foi uma resposta simbólica e, portanto, o entendimento é de que essa tensão que a gente viveu durante alguns dias é uma tensão passageira. Mas no final da história, o aprendizado é que o ambiente global segue sendo marcado por incertezas elevadas, tarifárias ou geopolíticas, e isso aumenta a aversão a risco dos investidores e, obviamente, impacta mercados emergentes. Diante desse cenário, como é que os bancos centrais têm tomado suas decisões? Como foi a decisão do Fed e a decisão aqui no Brasil? Quem vai falar para a gente um pouco sobre isso é o Carlos. As últimas sinalizações do Fed têm sido de cautela, de esperar ver como é que serão os efeitos da guerra, seja ainda efeito da guerra comercial, também dos efeitos geopolíticos da guerra entre Irã e Israel, os efeitos sobre o mercado de petróleo, enfim, ainda tem bastante coisa para acontecer, para definir. E as últimas mensagens dos membros do Fed, mas particularmente do presidente do Fed, tem sido a de cautela, de que não há pressa para cortar juros. A inflação ainda mostra sinais de resiliência, a atividade econômica segue num ritmo ainda forte e, portanto, faz sentido esperar nesse momento aí o desenrolar tanto no âmbito geopolítico quanto comercial para aí, então, tomar uma decisão mais clara aí sobre cortar ou não os juros. No caso brasileiro, a gente teve a ata da última reunião essa semana, reforçando um pouco a comunicação da última decisão, que foi a de promover uma última alta na Selic e encerrar esse ciclo de aperto, porque na avaliação do Banco Central muito já foi feito. De toda essa parcela recente de aumento de juros, a maior parte dos efeitos disso tudo sobre a economia ainda está por vir e, portanto, faz sentido parar para avaliar se o nível atual de juros é apropriado ou não, E isso significa o quê? Se o nível atual de juros vai promover uma inflexão da inflação, uma queda da inflação mais relevante à frente, ou não. Se ele se mostrar apropriado e a inflação de fato começar a cair na velocidade esperada, então a ideia é que o Banco Central persista com esse nível elevado por bastante tempo até que se tenha mais confiança na convergência para o centro da meta. Se esse nível não se mostrar apropriado e a inflação não ceder na velocidade esperada, ele deixa a porta aberta para eventualmente retomar o ciclo de alta de juros. Não parece ser o caso hoje, a barra mais alta ali para ele voltar a subir os juros, mas a sinalização é de que esses juros vão continuar num patamar alto por bastante tempo, até que o Banco Central tenha essa confiança na convergência. E, lógico, esse cenário internacional conturbado ajuda a dar um grau de incerteza ainda maior sobre esse cenário. Mas acho que o Banco Central tem tempo para observar os efeitos sobre a economia, para observar como é que o cenário lá fora se desenrola, para tomar essa decisão. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.